aí, é interessante. É interessante a gente também pensar um pouquinho, né? Porque a história, desde o Antigo Testamento, é muito interessante que a história sempre se passa de forma cíclica, né? O povo de Israel, eu fiquei pensando um pouco, quando eu, né, comecei a pensar sobre a reforma, por que voltar? Por que uma nova reforma que a Igreja de Cristo hoje precisa, né? Então, eu fiquei pensando exatamente que a Igreja, a história da humanidade como toda é cíclica mesmo. No Antigo Testamento, o povo de Israel pecava, se desviava, né? Aí vinha, o Senhor permitia que eles passassem por um monte de coisa e eles se arrependiam, sofriam, se arrependiam e voltavam, né? E sempre, né? Você vai ver que logo em seguida acontecia a mesma coisa, ficavam bem. Aí daqui a pouco, de novo, se afastava de Deus, enfim, a história sempre se repete. Então eu fico pensando, né? Foi a mesma coisa, a gente teve essa reforma com Agostinho. E, na verdade, quando a gente para e pensa hoje, a igreja já voltou, passou um tempo, né? A reforma foi um processo excelente naquele momento, realmente reformou, trouxe todos os pontos positivos que a gente viu, mas aos poucos, gradativamente, a igreja vai, parece que, se desconectando dos princípios básicos, né? E automaticamente toma. É humano isso, né? Exatamente. A gente faz isso mesmo. Fernanda, pega isso, não esquece, porque você vai falar. Tá. Você vai falar isso. Tá bom, então deixa... Posso ir? A Manuela faz cada cara aqui para mim. Deixa eu pegar aqui. Como é que eu compartilho, gente? Porque aí eu compartilho logo aqui nesse share screen, né? Isso. Beleza. Então, vamos lá. Oi, gente. Então, voltamos aqui com a nossa EBD. E eu estou aqui hoje com o Bruno Januzzi, com a Fernanda Januzzi, com a Paula Freire, para falar sobre reforma protestante. Mas antes da gente começar a discutir, eu vou apresentar a vocês algumas informações sobre a reforma. Um breve panorama, tá ok? Vamos lá, vamos... Tá desabilitado. Eu acho que eu tenho que ser co-host, não tenho? Tem. Deixa eu tentar te fazer co-host aqui. Ah. Mas já tá, deixa eu ver. Já... Pronto, agora foi. Vocês estão vendo aí? Uhum. Uhum. A Reforma Protestante foi uma verdadeira revolução, não somente religiosa, mas também política e econômica, ocorrida no início da Idade Moderna, mais precisamente no século XVI, com Martinho Lutero. Houve movimentos pré-reforma antes de Lutero, como os valdenses, Wycliffe e Jan Hus, mas ainda não existiam os fatores sociais, políticos e econômicos para levar o movimento à frente. Inclusive, Jan Hus foi queimado vivo por seus posicionamentos contra a opulência da igreja e em favor da justiça social. Suas palavras finais foram: hoje vocês assarão um ganso magro. Hus significava ganso. Mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Um dos fatores desencadeantes da reforma foi o renascimento cultural com o advento da imprensa. O primeiro livro publicado em larga escala, utilizando tipos móveis, foi a Bíblia em latim, a Vulgata. Esse já era um começo para que a leitura da Bíblia deixasse de ser propriedade exclusiva do clero. Outro fator eram os abusos e a imoralidade que, infelizmente, eram praticados nesta época pela Igreja Católica e que causaram a indignação de Martinho Lutero, principalmente a venda de indulgências e a simonia. A Igreja vendia o perdão dos pecados para quem pudesse pagar.
Vale lembrar que a ideia do perdão, da redenção, da mudança, da salvação terrena é algo central na visão católica. Assim, por conta disso, o mercado das indulgências era muito popular. Havia também a venda de relíquias ditas sagradas e cargos eclesiásticos, o que recebeu o nome de simonia, em alusão à história de Simão o Mágico, que ofereceu dinheiro aos apóstolos para comprar o poder do Espírito Santo. Você pode conferir o que aconteceu lá em Atos 8. A formação das monarquias nacionais também colaborou para a eclosão da reforma. O rei precisava concentrar poder para construir os estados absolutistas. Para isso, precisava romper com a autoridade papal. E, por fim, temos o fator econômico. A burguesia estava cansada de ter seus valores criticados pela Igreja Católica, principalmente a acumulação de riquezas por meio do lucro. Então, estava ávida por uma prática religiosa que valorizasse suas práticas, o que vai acontecer por meio da doutrina calvinista. O ponto de partida da reforma foi a divulgação das 95 teses de Martinho Lutero, um monge alemão. Martinho Lutero tinha sede de Deus, o que fez com que ele se indignasse com a imoralidade da Igreja. Mas o objetivo de Lutero não era a cisão com a Igreja Católica, e sim a reforma. Com a ajuda da imprensa, as 95 teses foram reproduzidas e copiadas com a velocidade inédita para a época. Propagaram-se assim e conquistaram seguidores pela Europa. Martinho Lutero defendia basicamente que a Bíblia era a única referência para os fiéis e que as pessoas conseguiriam ser salvas sem a mediação de intermediários e sem precisar de dar indulgências. A base teológica de Lutero era o versículo bíblico: o justo viverá pela fé, que está em Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Aqui, Lutero passou a defender a ideia de que não eram as boas ações que salvariam uma pessoa, mas sim a fé. Essa construção teológica deu origem aos 5 solas da reforma. Sola fide, que é somente a fé; sola scriptura, somente a escritura; solus Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; soli deo gloria, glória somente a Deus. As ideias de Lutero espalharam-se pela Europa, resultando na conversão de milhares de pessoas e no surgimento de outros reformadores, como João Calvino, Melanchthon, Zwinglion, Müntzer e as Catarinas, Van Bora e Zell, entre outros. Deixa eu stop share aqui. Bom, gente, agora eu vou começar a discussão mesmo, tá? Então, gente, a gente está com mais de 500 anos de reforma, né? São 504 anos de reforma. E, ao longo do tempo, né, as coisas foram mudando, né? A própria fé protestante, defendida lá pelos reformadores, ela foi mudando um pouquinho, né? Ela foi se espalhando pelo mundo e, com isso, ela se misturou à cultura de vários países, né, de vários povos. A gente criou várias denominações e, hoje em dia, a gente percebe que há uma discrepância entre uma igreja e outra. O que eu pergunto é o seguinte: a igreja hoje em dia, né, a igreja como instituição evangélica, protestante, ela precisa de uma reforma? O que vocês acham? Vou começar perguntando para o Bruno. Bom, eu gosto muito quando a gente fala que hoje em dia não existe mais o cristianismo na palavra singular, né? Então, a gente tem cristianismos, nós temos protestantismos, porque isso foi-se, ao longo da história, ao longo da vida da igreja, isso foi caminhando para diversos rumos. Então, a gente consegue hoje olhar para o meio evangélico, até o meio católico, independente da linha do cristianismo, e a gente vai encontrar cada vez mais ramificações. E é óbvio que, como a gente perde a figura de uma autoridade institucional, um padrão, como era no século XVI, com uma igreja única que ditava as suas regras, os dogmas, isso já não existe mais.
a própria Igreja Católica é muito comum, ela tem as suas bulas papais, mas você vai encontrar diversas igrejas católicas em diversos países, principalmente na América Central e América do Sul, onde nem todas as bulas papais, nem todas as orientações do Vaticano são seguidas, né? Por exemplo, o Vaticano condena, né? Isso já é uma bula papal, já é uma instrução para que não ocorram promessas com penitência, né? Subir a escadaria da penha, se martirizar, isso já é uma orientação da própria instituição católica de não praticar tal ato. Mas a igreja, de certa forma, continua fazendo isso, né? A igreja local, a comunidade, o clero local autoriza, e aí isso segue. Então, é até difícil dizer que existe uma linha comum para para essa instituição. E no meio protestante também não é muito diferente, né? Diversas ramificações, as tradicionais, pentecostais, igrejas históricas. E quando você olha para isso tudo, se você for tentar achar uma linha comum, é muito difícil. Mas quando a gente olha para a igreja que a gente vive, é uma realidade que há uma necessidade, sim, de se repensar numa reforma. Quando a gente, como você comentou, a reforma protestante, ela vai questionar o cerne da reforma é a questão das indulgências, né? E a forma como você garantia o seu acesso à vida eterna e ao céu através de compensações materiais aqui na Terra. Quando você entende isso que aconteceu, o que motiva, um dos motivos da reforma protestante, você faz um paralelo com os dias de hoje, você vai perceber que não indulgências na essência do que existia no passado, mas a barganha pelo acesso ao céu continua de certa forma, né? Então, a necessidade de você dizimar para ser próspero, para você não entrar em maldição, para você ser fiel em alguma coisa, para que você possa ser recompensado por Deus, isso vai contra um dos solas, que é somente a graça, né? Não é pela sua performance espiritual que você vai alcançar alguma coisa da parte de Deus. E, e onde o evangelho, estou pensando aqui, uma outra forma de comentar isso o evangelho nunca chega sozinho numa determinada cultura, ele sempre chega com um contexto social, político e econômico. Quando o evangelho chega na América do Sul através dos missionários americanos, norte-americanos e europeus, de certa forma, o capitalismo vem junto. E aí há uma necessidade desses valores andarem juntos de uma forma às vezes até equivocada. Então, o capitalismo traz um pouco daquela meritocracia, daquele que trabalha, conquista, daquele que trabalha, ele se desenvolve economicamente. Então, o evangelho chega de uma cultura que tem essa política. Eu não estou dizendo que ela é ruim, não. O capitalismo tem seu valor. Mas como ele chega junto, alguns valores também chegam juntos. Então, essa performance profissional de mérito pelo teu desempenho do teu trabalho, é difícil desassociar isso de que existe uma graça que não depende da sua performance, né? Não depende do seu trabalho. E quando você olha para essas duas coisas, é difícil desassociar, porque elas estão chegando juntas. E aí, só ao longo da história da igreja evangélica brasileira, líderes sempre performaram dessa forma. Há uma necessidade de se você não está bem próspero, você não está próspero, se você não está economicamente bem, é possível que alguma coisa na tua parte espiritual não esteja fluindo bem. E aí a gente vai fazer um paralelo com 1517, que é a Reforma Protestante, onde Lutero questiona justamente isso. A indulgência eram garantias da terra, que a igreja precisava desses bens materiais para suas conquistas, para os seus projetos, e foi direto ao povo, e o povo foi saqueado sob a ameaça de ir para o inferno. Isso não é muito diferente nos dias de hoje. Pessoas são ameaçadas de ir para o inferno se você não contribuir economicamente, se você não dizimar, se você não doar. E se você está mal financeiramente, é melhor que você comece a contribuir, porque você pode estar não conforme. Então, quando você olha para todas essas ramificações do cristianismo,
a gente não está muito distante de 1517, né? A gente está mais próximo do que a gente imagina. E sim, cabe a liderança não deixar com que esse viés de performance e de meritocracia, que é típico do capitalismo, que é normal, o capitalismo tem seu valor, é importante, mas ele não pode confundir com a graça. Ele tem valores que se cruzam, né, que são antagônicos. A graça não é uma performance individual, não é pela minha capacidade de jejuar, de interpretar a Bíblia, de me dedicar, que alguma coisa espiritualmente vai acontecer a meu favor. Na verdade, é uma graça não merecida, um favor não merecido da parte de Deus, que nós fomos alcançados. Então, cabe sim, nos dias de hoje, uma reforma. E uma reforma rompendo com a meritocracia, uma reforma rompendo com uma performance individual. Entendo que cabe sim. E é interessante você ter falado isso, né, puxando pelo capitalismo, porque a burguesia era a classe que estava em ascensão na época da reforma, né? A burguesia ela era muito criticada pela Igreja Católica, porque eles era uma classe que queria que foi no iniciozinho do capitalismo, né? Era a primeira classe ascendendo com o capitalismo. Então, ali eles queriam emprestar a juros, que era algo muito criticado pela Igreja Católica. O acúmulo de riquezas, o acúmulo de bens também era algo perseguido pela burguesia, né, que estava em florescimento, e foi exatamente a burguesia que deu condições para que a reforma protestante, que tinha lá um dos seus solas, né, que é a sola gratia, e somente pela graça, foi exatamente a burguesia que permitiu com que a reforma protestante seguisse adiante, né? Foi um impulso para a reforma protestante, ali naquele contexto, né? E aí eu fico olhando os outros, né? A graça, o Bruno já falou, né? Que hoje em dia a gente tem essa tendência mesmo, principalmente nos países que tem o capitalismo, principalmente um capitalismo advindo depois da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão dos Estados Unidos. A gente sabe que no Brasil, os Estados Unidos eles têm uma influência muito grande, né? O Brasil ele foi influenciado desde cultura a sociedade, a economia pelos Estados Unidos. Então, assim, no Brasil, isso também tem um peso muito grande, né? A parte capitalista. Mas será que os outros, somente a fé, né? Somente a fé, somente Cristo, a gente ainda está seguindo esses pontos chaves da reforma? A gente está colocando Cristo como centro? E eu estou falando isso, assim, a gente fazendo realmente a gente pensando aqui, refletindo como igreja de Cristo, que está numa instituição, né? Porque a gente é a igreja de Cristo, mas a gente está dentro de uma instituição. Então, a gente tem que pensar nisso. A nossa instituição e igreja, será que a gente ainda está seguindo os 5 solas, além desse da graça que o Bruno falou que não está indo, não está muito certinho? O que vocês acham? Gente, fazendo parênteses aqui, se ninguém responder, a gente pode parar um pouquinho e aí a gente vê quem responde, tá? Entrando um pouquinho na questão... Só um minutinho. Dá uma segurada aí, porque a cachorra tá latindo aí. Eu vou pedir... Quem é? A Shakira? A Shakira, ela tá na escada, tem que descer com ela e botar ela lá embaixo. Espera rapidinho. Na verdade, é o Miguel, gente. Não é a Shakira, é o Miguel. Coitado, Miguel. Coitado do Miguel, gente. Menino tão bom. Amanhã é aniversário dele, 14 aninhos. 14 aninhos, gente. Ele tá espichado pra caramba. E tá gaiato demais. Já notei isso também. Isso é muito bom. E herdou um negócio do Benoni. Adora fazer aquela piada sem graça de juntar um negócio que não tem nada a ver. Os trocadilhos. Mas horríveis, ruins. Só quem ri é a Duda. Mais ninguém.
Eu ia rir também. Gente, eu rio, o meu riso de qualquer coisa. Eu rio dessas coisas. Tem que trancar ela lá embaixo, gente. Ah, beleza. Fê, você consegue tirar o óculos? Oi? Você consegue ficar sem óculos? Não. Eu também não consigo. É por causa da reflexo, né? Se eu começar a querer olhar, eu vou Tem ficar que com o olho. diminuir um pouco o brilho. Fazer o quê? Mas, enfim, Dá para seguir. diminuir o que? O brilho do computador? No celular, se quiser, porque eu não sei se o Bruno tá achando que tá refletindo muito. Não, é porque fica o brilho da tela no meio do óculos, aí não vê o olho dela. Mas dá para seguir, pode seguir, dá sim. Tá, dá Vai. sim. Dá sim. Vai. Diminuiu o brilho, mas ficou pior aqui para mim. Peraí. Vou voltar esse brilho aqui. Esse é o pior. A gente tem Não, que é o ficar com os ângulo óculos é o sem ângulo da reflexo. tela mesmo, é. O óculos reflete, né? Fica como se fosse refletindo a tela, né? Vou tentar ficar mais assim embaixo, de repente melhora. Foi. Melhorou? Tá bom, Melhorou, pode ir. melhorou, tá bom. Mas então, Dudu, deixa eu voltar um pouquinho, que eu acho que você ia comentar, né, Fê? Na verdade, eu ia fazer um parênteses até pelo que o Bruno falou na questão da reforma, né? Porque a reforma, né, por si só, ela não foi uma inovação da igreja na época, né? Ela foi uma volta, um retorno à doutrina dos apóstolos, ou seja, na hora que Martim Lutero olha como a coisa estava caminhando, ele entende o seguinte: está caminhando de forma errada. A gente precisa voltar ao princípio, né? Voltar ao início. Então, assim, a reforma não foi uma mudança de rota, né? Mas foi uma retomada da doutrina, foi uma retomada dos princípios corretos, né? Quando você vê a igreja desviando daquilo que realmente Cristo, enquanto vivo, manteve na terra, instituiu, os apóstolos começaram a seguir, de repente, a igreja começa a tomar outro rumo, né? Então, na verdade, é voltar ao princípio, retomar, né, uma volta às escrituras, uma volta à doutrina dos apóstolos, volta àquilo que era o projeto inicial, né? Não apenas uma questão de mudar a rota, né? Quando a gente vai caminhando numa direção, não está muito bom esse caminho, não é isso. Foi uma retomada porque estava tudo errado. Então, vamos voltar a entender qual é a vontade de Deus efetiva para a igreja dele aqui na Terra e retomar isso, né? Então, a reforma, ela, na verdade, bota a igreja de volta nos trilhos da verdade, de volta naquilo que era projeto de Deus para que a igreja, enquanto instituição, estivesse na Terra para cumprir o propósito dele, né? Porque se não fosse para cumprir o propósito dele, a igreja perde a função, vira apenas uma liturgia, né? Então, é uma questão de retomada mesmo. Por isso, quando a gente pega os solas, retoma. O projeto, o propósito é sola graça, sola fé, só a escritura, são os princípios básicos, né? Larga os pendurucalhos que a gente foi agregando a isso, porque está tudo errado, né? No momento em que a gente começa a agregar coisas que não são projetos iniciais dele, na verdade, a coisa começa a desandar, começa a perder o propósito para o qual a igreja está nessa terra, né? E uma coisa legal da gente ver também é que a reforma no século XVI ela foi a culminância, né? Ela não brotou, brotei aqui, nunca ninguém pensou nisso, nunca ninguém teve essa ideia. Não, já havia movimentos, né? Já havia movimentos que a gente até chama hoje de pré-reforma, já havia movimentos desde o século XII. Tem acho que é Pedro Valdo, no século XII ainda, com os valdenses, que era um cara muito rico, né? Um comerciante muito rico, e que ele, pela fé, ele percebe que aquela opulência toda não era uma coisa certa. E aí ele tem um grupo, e esse grupo começa a seguir um voto de pobreza, um voto de ajudar as pessoas, e depois assim, eles são massacrados, né? Tem uma hora ali que eles são massacrados pela Igreja Católica. Mais tarde a gente tem o Wycliffe e o discípulo dele mais famoso, que é o Jean Hus,
né, que também se insurge contra aquela opulência toda, contra aquela riqueza, né, contra aquelas vendas todas dentro da igreja, e também é queimado. E eu acho muito bacana, porque ele fala, olha, hoje vocês estão queimando um ganso magro. Né? Na fogueira, antes da fogueira, ele fala, vocês estão queimando um ganso magro, porque Hus queria dizer ganso, né? Quer dizer ganso. Mas vai brotar um cisne, né? O que vai acontecer? Vai chegar um ponto que esse movimento vai explodir, vocês não vão ter o que fazer. Né? Se vocês não tiverem uma capacidade de refletir agora nos erros que vocês estão cometendo, mais tarde não vai ter jeito. A igreja vai se cindir, a igreja vai, né, ela vai se rasgar no meio. E a gente indo, né, porque na Bíblia tem uma coisa que eu acho muito bacana, quando fala da plenitude do tempo. Né, que a plenitude do tempo é aquele momento em que tudo converge para o que tem que acontecer. Né? Então, você tem o melhor momento social, o melhor momento econômico, o melhor momento político. A gente não sabe como é que chegou ali. A gente sabe que Deus fez aquilo ali acontecer, convergir, e aí explode. E aí foi a Reforma Protestante. Um parênteses, exatamente no que você está falando, quando a gente fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, pensa, ele veio no momento que as estradas estavam começando a ser abertas. Ou seja, ele veio e falou o seguinte, vai agora e espalha. A mensagem tinha como ser espalhada, porque as estradas já estavam abertas. Então, assim, é plenitude dos tempos, né? Só esse parênteses. Não, e fazendo um parêntese dentro do seu parêntese, quando é que a reforma vem? Quando a imprensa móvel passa a existir. Então, assim, aquelas 95 teses de Martinho Lutero, que o pessoal ia levar um tempo copiando ou falando boca a boca, aquilo ali foi reproduzido, copiado e mandado para o mundo. Entendeu? Ali foi a convergência de todos os tempos. Né? E aí, assim, é muito bacana a gente ver que depois de Martinho Lutero, porque Martinho Lutero ele tinha ainda uma certa vontade, né, um certo desejo de que a igreja continuasse, que a igreja católica continuasse, né, que as pessoas fizessem lá o meia-culpa, né, que o clero, né, não fizesse mais o que estava fazendo, e a igreja católica continuava do jeito que estava. Mas isso não aconteceu, porque era uma convergência ali para explodir. Bruno, você ia falar alguma coisa? Não, só ia comentar que, como é um evento na história, nós, cristãos, e a gente enxerga pelo prisma religioso a reforma protestante. Se você for conversar com um cientista político, algum outro historiador, ele vai dizer que a reforma protestante é um movimento político na busca por uma distribuição de poder. Ele vai fugir desse cunho cristão que a gente carrega, né? Que é a nossa batida. Você vai ver que é uma forma de romper com o poder da Igreja Católica, tanto que a Alemanha se orgulha de ser um movimento político, a Reforma Protestante, onde vai tirar a força política que está centralizada na Igreja e vai começar agora a trazer de uma forma democrática para as pessoas, enfim. Então, todo mundo que analisa o evento Reforma Protestante na história, cada um vai defender um pouco a sua bandeira, né? E corroborando com o que vocês falaram, nós temos evidências que ele é um movimento que a gente pode sim associar ao movimento da parte de Deus. Ele não é orquestrado por uma pessoa, ele acontece de forma independente em várias localidades ao mesmo tempo, com pessoas diferentes, ou seja, é como se tivesse uma grande sede na Europa, que era o berço ali onde a gente está falando, por uma essência pela busca real desse relacionamento com Deus. Claro que algumas coisas vão ajudar, como a questão da primeira gráfica, né, a imprensa. Então, os textos que antes eram escritos, copiados, agora passam a ser utilizados. A imprensa, a gráfica de Gutenberg, que vai ajudar nisso. Então, algumas coisas vão favorecer
a divulgação dessa história toda, né? A reforma protestante vai trazer a alfabetização para todo mundo, porque tem um livro muito interessante chamado O Livro que Transforma Nações, que vai dizer o impacto que a Bíblia, e aí vou puxar a reforma protestante, teve para cada nação, né? Então, no momento em que você faz um culto em latim, onde só uma pessoa fala em latim, ninguém precisa entender nada, porque sempre terá alguém, algum interventor, um pseudo-messias para intervir entre a figura humana e Deus. A reforma protestante, ela te provoca a leitura, então ela tem que alfabetizar o povo, ela tem que levar o livro para o povo, a gráfica vai contribuir isso. Então, assim, para que eu possa ensinar sobre Cristo, eu preciso alfabetizar o povo tem que ser participante das decisões congregacionais, foge a decisão do clero, e agora a reforma protestante traz uma decisão congregacional para as instituições religiosas. E isso vai se desdobrar para todas as esferas da sociedade, para a área política, na democracia, para o voto aberto, para os direitos humanos. Então, a reforma protestante, é impossível a gente não associar ela como um grande mover do Espírito Santo para que a gente pudesse se aproximar de um Deus de relacionamento que está completamente longe do homem nesse período que a igreja está atuando como instituição e governo ao mesmo tempo, né? É só esse outro ponto. Pegando um pouquinho o gancho do que o Bruno estava dizendo, quando ele fala assim, o gancho que Deus, através de todas essas circunstâncias, está fazendo para retomar, né? Voltar ao princípio, voltar ao projeto inicial. E a gente tem visto que a história, desde o princípio, né? A gente vê lá, desde o povo de Israel, a história é cíclica, né? No povo de Israel, o povo estava lá em comunhão com Deus, né, no meio deles, de repente o povo começava a se distanciar desse Deus, o povo começava a pecar, fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, aí o Senhor os entregava nas mãos dos seus inimigos, permitia que eles passassem pelas adversidades, os entregava aos seus próprios princípios, aos seus próprios valores. Com isso eles sofriam porque tomavam as suas próprias decisões, independente da vontade de Deus, erravam e consequentemente sofriam muitas coisas, e aí se arrependiam. No momento que eles se arrependiam, o Senhor vinha e retomava o projeto inicial, os colocava de novo na presença dele, e realmente o povo parava com aquele sofrimento todo, né? Então, assim, você via isso acontecer de formas recorrentes, né? Acontecia uma vez, logo em seguida o povo começava a viver em comunhão com Deus, de repente o povo começava a se afastar e o processo todo começava de novo, né? Então, quando a gente olha a questão da reforma hoje, eu acho que é mais ou menos o mesmo caminho, né? Quando vem Martinho Lutero, que observa que a igreja está se desviando da doutrina dos apóstolos, está se desviando das escrituras, ele faz assim, para tudo, né? O freio de arrumação, né? Vamos reorganizar todas as coisas, vamos voltar ao princípio, vamos voltar àquilo que realmente está no coração de Deus para a gente, né? Enquanto igreja dessa terra. E nesse momento a gente vê que o tempo passou, né? 504 anos já se foram, e a gente vê hoje acontecendo a mesma coisa. O povo foi se afastando disso, novamente o povo voltou para os seus próprios interesses, não se cobra talvez a indulgência como nome de indulgência, mas você vê tantas pessoas, dê o seu dinheiro porque você vai receber a sua graça, o seu benefício, o milagre que você espera. Então você começa a ver a igreja retomando o mesmo lugar de erro do passado. E aí, quando a gente para pensar nisso hoje, o que a gente reflete? A gente precisa, de novo, de uma reforma. O que é isso? Mudar a rota? Não, voltar ao projeto inicial, voltar ao princípio, voltar realmente à vontade de Deus enquanto, sabe, nação, enquanto igreja. Vou retomar aquilo que Deus tem para a igreja nos dias de hoje, né? Para que a igreja realmente cumpra o papel dela, né? Que é justamente reconectar esse homem com Deus. Porque, às vezes, no afastamento, a igreja, às vezes, não só deixa de cumprir o projeto, como ela, inclusive, atrapalha o projeto. Porque a comunidade como um todo olha para a igreja e fala assim, não, se a igreja é isso, eu não quero de jeito nenhum. Então, não é eu não quero o Senhor, eu não quero a igreja. Só que a igreja se chama pelo nome do Senhor. Então, você vê muitas vezes a humanidade
se negando a entender quem é Deus, quem é Cristo na Terra, se negando a reconhecer esse Cristo, pelo mau testemunho que a igreja, enquanto instituição, que deveria estar na sua posição correta para levar, fazer a reconexão, que é para aquilo que ela foi chamada, e ela, infelizmente, se desvia do seu projeto inicial, né? E aí você me lembra uma frase que um bispo chamado Voetius, eu acho que é assim que se fala, hein, gente? Eu estou falando como se escreve. Ele, no Sínodo de Dort, eu acho, deixa eu ver, Dort, ele falou uma frase que eu acho, assim, impressionante, que ele fala que a igreja reformada sempre se reformando, né? Ela não pode parar, ela tem que sempre refletir, verificar para onde que ela está indo e voltar para a doutrina do Evangelho de Cristo, né? Que é onde a gente bebe, né? A nossa água, né? A água mais pura está ali, a nossa nascente. E outra coisa, o que o Bruno falou sobre democracia, é interessante a gente comentar que, assim, a reforma protestante, ela já foi, inclusive, reconhecida por muitos filósofos e historiadores como uma base, inclusive, para teoria crítica, né? Para que se criticasse não somente a Igreja Católica, mas que se fizesse uma crítica sobre qualquer ensinamento, sobre qualquer conhecimento. Essa volta à Bíblia é que foi chamada, foi um fator muito importante para que se fizesse uma crítica, né? Como que você vai criticar alguma coisa se você não conhece a verdade que liberta, que está nas Escrituras? Que até ali era uma coisa que não tinha, né? Não tinha ninguém. E, assim, essa mesma igreja reformada que deu origem a tantos movimentos, né? Movimentos em busca dos direitos humanos, movimentos dos direitos civis, pelo voto e contra a injustiça, às vezes hoje a gente vê ela fazendo o contrário, né? Ela chegando a um ponto de estar favorecendo a uma elite, né, muitas vezes política e econômica, em vez de se voltar, né, para o pobre, para o desvalido, para quem está sofrendo alguma injustiça. E aí eu queria que vocês comentassem isso. Como é que vocês veem esse processo? Posso comentar uma coisa da pergunta antes, que eu não pude falar? Enquanto vocês pensavam e falavam, eu fiquei refletindo sobre essa questão da gente retornar, precisa de uma reforma, né? E, para mim, a reforma protestante, ela sempre me lembrou do risco que a gente tem de se afastar da palavra de Deus, da gente se perder no meio do trajeto. E a ideia de que a igreja ela sempre deve voltar à Escritura, voltar à obediência à palavra. Lutero, ele chegou naquelas conclusões, naquelas 95 teses, nas 5 solas, lendo a Bíblia no quarto dele, entendendo aquilo que estava sendo feito de errado. Eu acho que a verdadeira reforma, ela começa com lágrimas no nosso quarto, é na nossa meditação da Bíblia, é no entendimento do que Deus quer para a gente, né? Lutero percebeu primeiro que ele precisava de uma reforma no coração dele. E a gente, né? Será que a gente também tem buscado a palavra de Deus nesse mesmo nível de entendimento? Será que a gente tem entendido que nosso coração também precisa parar as arestas? E isso é todo dia, isso é diário, é na nossa meditação de todos os dias. A gente tem sempre aprendendo mais da palavra de Deus, sempre aprendendo mais de Deus. Então, acho que a verdadeira reforma tem que começar no nosso coração, mesmo a gente começou no coração de Lutero, né? Então, acho que sempre fica na minha cabeça, sempre fico refletindo sobre isso. O quanto que essa verdadeira reforma tem acontecido no meu coração, não como um evento, mas como uma realidade diária da leitura da palavra, da reflexão da palavra de Deus e obediência a ela. Aí, eu pensei. E tem um ponto que você colocou, Paulinha, que eu acho que ajuda a gente a entender esse momento, que quando a gente percebe hoje que a igreja contemporânea ela está abrindo mão do estudo bíblico, das EBDs, né? Não estou falando da EBD, horário, domingo de manhã, não necessariamente isso, mas o momento que você debate e estuda a palavra, né?
eu continuo tendo um Messias lá na frente que vai interceder por mim no altar, né? Ele não me provoca reflexão, ele não me faz ler, ele não me faz usar a palavra para ser aquele o texto que vai confrontar o meu pecado, o meu comportamento. Na verdade, quem está fazendo isso é um líder religioso que está confrontando o meu comportamento, as minhas práticas, e ele pode estar acertando ou pode estar errando, e a palavra de Deus ela está cada vez ficando distante do povo, e aí a gente começa a ficar muito parecido com o período que antecede a reforma, ou seja, muito refém dos líderes religiosos. Né? No momento em que eu não sou provocado a olhar para me debruçar sobre as escrituras e permitir com que ela questione os meus valores, eu estou deixando com que eu troco a presença do Espírito Santo com a leitura do texto, que vai confrontar o meu comportamento moral, e deixo com que um líder religioso faça isso. E aí a gente está com um espelhamento do que antecede a reforma. Aí a gente vai perceber que já, em cima do que você falou, eu preciso de uma reforma para dentro do texto, né? Para que a gente possa olhar e deixar com que o texto bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, possa confrontar o meu pecado e aí dar início a todas as reformas que são necessárias reformas permanentes, vou colocar assim. Porque a Bíblia fala que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais até ser dia perfeito. Então, a nossa vida, cada dia, precisa ser reformada, transformada, reavaliada, para que a gente possa, na glória, atingir esse dia perfeito. Mas, de fato, o Bruno de hoje, né, ele tem que ser, ou pelo menos buscar um pouco mais de santidade do que o Bruno de ontem, buscar um pouco mais de intimidade com Deus do que o Bruno de ontem. E se eu não deixo o Espírito Santo e a Escritura ser esse elemento de transformação, eu estou colocando isso na mão de um líder religioso. Acho que todo cristão tem que ter o seu mentor, pessoas que vão mentorar a sua vida, que vão aconselhar, que vão ser referências, mas esses homens precisam nos ensinar como bons educadores, pastores e líderes são bons educadores que vão nos ensinar a conhecer Deus através das Escrituras de uma forma muito particular. Isso é reforma. Né? Lutero, claro que tem um viés político, econômico, social, religioso, mas no final ele está fazendo com que a população, com que os homens possam se relacionar com Deus sem a intervenção de um avaliador, de alguém que possa me ajudar no relacionamento com Deus, como se a gente não tivesse capacidade, porque somos pecadores e o clero não tem pecado. Então ele questiona isso. E eu acho que você colocou, Paulinha, muito pertinente. A palavra, o solo escritura é um dos pilares para que a gente se mantenha em permanente reforma e não caindo na religiosidade de deixar essa relação com Deus na mão de um terceiro, ao invés de ser pessoal. Corroborando um pouco, né? Esse voltar às escrituras e pensando em reforma, penso que nos dias de hoje a igreja como um todo, né, enquanto instituição, tem feito uma reescrita, uma releitura das escrituras. E eu acho que isso é muito complicado e é completamente equivocado, né? Então você vê hoje nos nossos dias sendo acrescidos à palavra de Deus coisas que não estão ali dentro, né? Você vê justamente líderes religiosos acrescentando coisas que, na verdade, não estão ali. E, lamentavelmente, como o povo nem sempre é levado a confrontar a palavra de Deus, confrontar aquilo que escuta com o que está escrito na palavra de Deus, acaba que há um desvio dela, né? A humanidade como um todo, a igreja como um todo, acaba se desviando daquilo que está escrito. Né? Porque você já escuta em determinadas, até mesmo igrejas, que há coisas que não são bem assim, que elas são de época e que hoje em dia não se aplica mais dessa forma, o que é completamente equivocado. Né? A palavra de Deus é inerrante, ela é boa para aquele tempo e ela é atual para os dias de hoje. Né? A palavra de Deus, o que ela falou lá atrás, ela funciona nos nossos dias. Nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado. Então, essa volta às escrituras, eu acho que que a gente, enquanto reforma da igreja de hoje, temos que voltar, né? É o cíclico, né? Tivemos que voltar às escrituras
lá 504 anos atrás, e eu entendo que a gente tem que voltar às escrituras nos dias de hoje, mas não com uma releitura, não com uma reescrita das escrituras, de acordo com os meus interesses, com os meus princípios, com as minhas tradições, né, com aquilo que eu acredito, com as minhas doutrinas, porque às vezes as doutrinas acabaram sendo inseridas na Bíblia como se fizessem parte dela, né? E o povo, lamentavelmente, escuta aquilo, é refém do que escuta e nem sempre para refletir, amadurecer o que escuta em casa realmente à luz das Escrituras. Então, é preciso, sim, que a igreja volte às Escrituras, volte a entender o que está escrito ali, volte a viver segundo os princípios e os valores que ali estão. A Bíblia é inerrante no conteúdo que ela tem. Ela, quanto às suas profecias, né, ela é infalível, tudo se cumpriu, nada deixou de se cumprir, né? E o propósito da Bíblia, ele é suficiente, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela tem um plano único, né? Embora passe por muitas histórias, ela tem um plano único. E se ao longo do caminho esse plano único deixa de ter prioridade, está tudo errado, né? E às vezes eu entendo que a gente tem agregado a nossa vida, penduricalhos na escritura para que facilite a nossa vida no nosso dia a dia, né? E esquece que há um objetivo claro, um propósito definido nas escrituras, que é a salvação do homem, né? Através de Jesus Cristo, só por ele. Os solas todos, eles passam por Cristo, né? Pelo viés, é a fé nele, né? A fé, ela não é, ela é um instrumento, né? Ela não é o mérito, né? A fé é um instrumento que nos leva a crer naquilo que Cristo fez por nós, né? Então, ela é a instrumentalidade da fé, né? Então, não é a meritocracia dela, né? Seria isso. Bom, gente, eu acho que já está de bom tamanho. O que vocês acham? Vocês têm mais alguma coisa para falar sobre o assunto? Paulinha, quer falar, Paulinha? Quer falar, Paulinha? Porque aí eu faço um link para você. Posso... Quer falar, Paulinha? Não, só mais alguma coisa? Posso ler só o texto de 2 Crônicas 15, que tem uma reforma religiosa de Asa. Não sei se vale a pena. Aí a Fê fala, você fala aí você fala sobre isso, eu vou para o final? Pode ser? A isso Fê fala? Todo, se não tiver mais... Não, achei que a Fê... Eu ia até encerrar com o que ela falou. Eu achei maravilhoso. Eu acho que agora, para não ficar muito extenso também, vem o Bruno falando da reforma, eu acho que é interessante. Não, joga isso que eu falei aqui, coloca antes da Fernanda e deixa essa última frase da Fernanda no final. A gente muda os... Não, mas pode ser, assim, eu posso colocar você antes, mas pode ser depois também, não tem problema. Porque como o Bruno vai trazer realmente algo que aconteceu nas escrituras num momento... aí deixa eu fechar com ele. Na verdade, ele falou muita coisa exatamente disso, que a Bíblia tem um plano original, um propósito final, mas que as histórias elas vão nos trazendo reflexões, né? Então, exatamente. É uma apresentação disso, né? Uhum. Isso aí, agora o Bruno fecha, então, e depois eu faço o fechão. Show. Tá, deixa eu só botar na posição aqui que eu vou ler o texto. A letra tá pequena aqui, deixa eu só achar uma luz aí, peraí. Ele não quer usar o óculos, eu uso óculos aqui, ó. Opa! Não, tá bom, vamos lá. Outro ponto importante que a gente não pode esquecer, a gente vai encontrar também no Antigo Testamento alguns movimentos de reformas religiosas, né? Em 2 Crônicas 15, vai mostrar o rei Asa, ele vai realizar uma grande reforma religiosa, porque 2 Crônicas 15, vou ler só um versículo, que é o versículo 3, depois do 1 até o 19, isso do 1 até o 19, vai mostrar um pouco dessa reforma religiosa. O que é essa reforma religiosa? Ele vai perceber que Israel está andando há muito tempo, ao longo de algumas gerações, completamente fora da lei do Senhor. Olha que paralelo com a reforma protestante. Um profeta vem e anuncia para Asa o seguinte: olha, a gente percebeu agora que a gente está completamente fora do que a lei do Senhor manda. E esse líder, o rei Asa, ele vai
perceber a necessidade de mudar as coisas, né? Mudar as práticas religiosas e retomar o que a lei de Moisés ensinava. Versículo 3 de 2 Crônicas 15 diz assim: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinassem e sem lei. Ou seja, as pessoas começaram a abandonar a palavra, a profecia, a lei, e começaram a andar sem Deus e sem lei. Muito parecido com o que a Paulinha falou, que é o que antecede uma reforma. Então, a gente vai ver em 2 Crônicas 15, mas assim, muito longe da reforma, mas os fatores que provocam reformas, que é o distanciamento da palavra, e você vê líderes que estão se distanciando da palavra, do ensinamento, e começam agora a instruir o povo por valores e desejos próprios, independente da palavra, que vão provocar a necessidade de uma reforma. E é interessante pensar, e aí eu provoco aqui o pessoal, qual é a diferença entre reforma religiosa e um avivamento? Eu nunca vi nada, só estou pensando aqui sobre isso, mas como é que eu imagino? A reforma religiosa, quando a gente olha para a história, parece em que a liderança, seja o clero, o bispo, o pastor, em algum momento se distancia de tal forma desse relacionamento com Deus que há um rompimento e existe uma necessidade de uma reforma institucional, que ela vem de cima para baixo, dos líderes para os leigos, vou chamar assim. E quando a gente percebe o movimento avivalista, na verdade é o povo reconhece em si uma vida de pecado e a necessidade de uma santidade e uma necessidade de relacionamento com Deus. E aí acontece um avivamento, que aí isso envolve todo mundo, mas isso incendeia de baixo para cima. Então você tem um avivamento, algo sendo incendiado de baixo para cima, e a reforma religiosa, algo que é percebido no meio dos líderes religiosos, onde há necessidade de uma reforma. Lutero era um líder religioso e percebe a necessidade de uma reforma religiosa. O rei Asa, em 2 Crônicas, quando o profeta adverte a ele que ele está longe dos ensinamentos, longe da lei, o líder se percebe distante da palavra, né, do ensinamento. Ele traz uma reforma religiosa sobre Israel. E quando a gente vai ver o movimento de avivamento, é quando o povo se percebe em pecado e aí busca essa santidade e acontece um derramar do Espírito Santo, que avivamento é sinônimo de almas convertidas, não é sinônimo de sinais e prodígios. Eles são consequências. Sinais e prodígios são sempre consequências de salvação e de pecadores que se arrependem e se voltam para o Senhor. A gente às vezes confunde, fazendo um adendo, não tem muito a ver com reforma protestante, mas avivamento não são sinais e prodígios. Avivamento são almas convertidas ao Senhor. Isso é avivamento. Se houver um sinônimo para avivamento, chama-se salvação. E, em consequência da salvação, vem sinais e prodígios. Então, eu acho interessante pontuar reforma religiosa e avivamentos. São dois movimentos importantes, um de baixo para cima e o outro que eu entendo que acontece no meio dos líderes quando se percebe a necessidade de uma reforma. E, assim, com essa palavra, né, que o Bruno colocou para a gente agora, e, assim, vendo esses 504 anos da reforma, eu quero convidar todo mundo a se reformar também, né? Como a gente falou aqui, vamos nos reformar, vamos refletir, vamos ler a Bíblia, beber do Evangelho, como a gente falou aqui. Os 5 solas da reforma nada mais são do que a volta à Escritura, a volta à fé, à graça, a dar glória somente a Deus. Isso tudo a gente pode encontrar onde? A gente pode encontrar na Bíblia, né? Então, é importante que nós agora, a gente não somente critique, né? Não somente critique a igreja que a gente tem hoje, mas nós, como parte dessa igreja, possamos estar também nos reformando. É o que alguns reformadores defendiam, né? A igreja reformada, ela tem que estar se reformando a cada dia. E fora da igreja instituição, nós somos a igreja de Cristo. Então, esse mote,
né, essa palavra de força, ela tem que vir para a gente também. Então, reflita nesse domingo, pense bem, veja o que você acredita, no que você está crendo, volte para a graça, volte para o amor de Deus, volte para Jesus Cristo, porque somente Ele pode te dar uma vida maravilhosa e pode te dar uma vida dentro, né, do escopo, do objetivo que Deus tem para cada um de nós. Então, um bom domingo para vocês. Tchau, tchau. Muito bem. Então é isso. Fernanda, minha filha, eu não sabia que você era tão boa assim. Ruim, hein? Não, a mulher foge toda vaselina, né? A gente pega a Fernanda que nem um sabonete, a Fernanda se fugindo da nossa mão. Aí, quando ela sem cronograma, hein? Sem cronograma aí, tia. Ela não show, falou que não estudou, que não estudou. Tá falando que sozinha. Eu não deixei ele morrer, falei, vou me ferrar sozinha. Porque ele quase morreu. Foi bom você ter falado, viu? Mas eu gosto dela no improviso, viu? Na verdade, é porque eu estou aprimorando sempre. Eu sou o grande trampolim, motivador da minha mulher. Bruno, eu falo, vai, você tá mulher, você pode. Essa motivação, filho. Eu sou, viu, Paulinha? Eu encorajo ela, o desafio. Eu falei, filha, você é capaz. Você conseguiu. Melhor do que o roteiro atrapalha ela. Eu já falei isso. Já estou falando aqui. Assim, uma semana de antecedência. A próxima é Justiça Social. E eu convidei a Thalita, que fala muito bem, né, sobre esses assuntos. Eu queria, Fernanda, que você estivesse comigo e Paulinha também. 4 mulheres. Pode ser? Olha, você pode, Paulinha? Quinta-feira. É porque eu ia dar a ideia de botar o Davi no meu lugar. Não, beleza. Beleza, pode ser. Caramba, eu vou te falar, a Paulinha é uma mulher sábia. Ela já... E sabe de uma coisa? Ele adora essas coisas. Ele lê muito. Cada vez o grupo da escola dominical ele está aumentando. E eu entendi que Jaque tem mãos de pombo. Não, pior... Não, e eu assim, eu